Devocional, segunda-feira, 6 de novembro de 2023. Apóstolo Cássio Nogueira. Você não pode ficar parado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqui nesse capítulo de Atos 4, verso de número 29, a igreja estava debaixo de ameaças do Império de Roma. Os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, eles começaram então a orar e pedir ao Senhor Jesus Cristo intrepidez para anunciar a palavra, intrepidez, ousadia, coragem para anunciar o Evangelho. Eles também pediram: Senhor, enquanto nós estivermos fazendo a sua obra, pregando a tua palavra, estende as tuas mãos e faça cura, e faça sinais, e faça prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Então é tempo de você clamar, é tempo de nós clamarmos para que o Senhor nos dê intrepidez para anunciar o Evangelho. É tempo de nós clamarmos para que o Senhor estenda as mãos enquanto nós estivermos pregando, para que aconteça curas, para que aconteça sinais, prodígios e maravilhas. E quando os apóstolos, os discípulos da igreja primitiva, aqui em Atos, estavam orando, sabe o que aconteceu? O lugar que eles estavam orando estremeceu. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez eles anunciavam a palavra de Deus. É hora de a igreja, é hora de nós nos reunirmos, nos ajuntarmos para orar, para nós sermos cheios do Espírito Santo. E quando orarmos, o local estremecer com a descida do Espírito Santo com poder sobre nós, porque só podemos pregar com intrepidez, anunciar a palavra de Deus com ousadia e sinais de curas, de milagres e libertações nos acompanhar só se formos cheios do Espírito Santo. Então, é impossível ficar parado sendo cheio do Espírito Santo. Mas se você não for cheio do Espírito Santo, com certeza você vai paralisar, com certeza você vai se entristecer e com certeza você não vai avançar. Então, quando você estuda o livro de Atos e também a história da igreja, você observa que a igreja primitiva, embora tendo sofrido intensa perseguição e oposição, tendo o diabo quanto de adversários, os humanos como adversários, a igreja cada vez se tornava mais forte. Eu quero dizer para você, quando você se levanta cheio do Espírito Santo, com intrepidez, ousadia para fazer a obra, os sinais de Jesus começam a seguir a sua vida. Sabe o que vai acontecer? Satanás vai se levantar. Humanos usados pelo diabo vão se levantar. Mas quanto mais se levantarem contra você, escuta o que eu vou te falar, mais forte você será, mais forte o seu ministério será, mais você irá crescer. É impossível crescer sem perseguição, é impossível crescer sem oposição. Então, quando você levantar, vai ter oposição, vai ter perseguição, mas é para o seu crescimento. Então, quando nós estamos paralisados, nada acontece, nem perseguição e nem oposição acontece. Mas quando nos levantamos cheios do Espírito para fazer a obra, oposição vai acontecer, perseguição vai acontecer, mas não é para o seu mal, não é para a sua morte, é para o seu crescimento, é para o nome do Senhor ser glorificado. A igreja primitiva, ela sofreu intensa perseguição sob os imperadores romanos. Eles foram submetidos a torturas cruéis, os crentes daquela época. Alguns crentes da época foram queimados vivos e usados como tochas humanas. Não tinha
poste, não tinha energia elétrica, mas em madeiros. Os corpos dos cristãos eram colocados naqueles madeiros. E então era incendiado. À noite, a cidade de Roma ficava iluminada, mas não era com luz. Era com os corpos dos cristãos incendiados em tochas humanas. Alguns foram mortos a facadas, outros mergulhados em óleos ferventes, apedrejados, espancados até a morte, colocados no coliseu para os leões comerem. Então, no entanto, os apóstolos e santos da igreja primitiva, eles suportaram tudo isto, toda perseguição, e a igreja sobreviveu aos seus inimigos detratores. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não vamos suportar a oposição, a perseguição. É necessário sermos cheios do Espírito Santo para os nossos inimigos, não nos paralisar. Por isso que nunca se tornou tão necessário sermos cheios do Espírito Santo neste tempo. Lembre-se que a igreja primitiva ainda estava na sua infância, era bebezinha, estava engateando durante essa grande perseguição. Mas através das suas orações e fé, usando o nome de Jesus, eles finalmente subjugaram Roma. Roma se foi, Roma desapareceu, mas a igreja continua viva, aleluias. Eles subjugaram todos as adversidades. O impacto daquela igreja aparentemente bebê foi inegável. Olha só, os inimigos, Satanás usando Roma naquela época, não conseguiu destruir a igreja bebezinha, não conseguiu destruir um bebezinho. Sabe por quê? Porque a igreja, mesmo que era um bebê, mesmo que era ali, estava gateando, era cheia do Espírito Santo, a mão de Jesus estava com ela, os sinais acompanhavam, eles oravam o tempo todo. Aqui está o grande segredo, nós precisamos orar o tempo todo, e nós temos que ter certeza que a mão de Jesus está sobre nós, e o que confirma que a mão de Jesus está sobre nós são os sinais nos acompanhando. Você tem que entender, os inimigos vão se levantar, a oposição vai se levantar, mas nós nos levantamos com o poder do Espírito Santo, com oração, e os nossos inimigos irão cair por terra. Roma, uma potência mundial na época, ela deixou de existir. Hoje já não existe mais essa potência mundial chamada Roma. Roma desapareceu, mas a igreja continua firme. A igreja continua de pé. As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque a igreja que ora prevalece. A igreja que é cheia do Espírito Santo prevalece. A igreja que a mão de Jesus está sobre ela com sinais, prodígios e maravilhas. Pode se levantar quem quiser. Sabe o que vai acontecer? A igreja vai continuar de pé e todos que se levantarem contra vão cair por terra. Todos que se levantarem contra você vão cair por terra. Todos que tentarem te paralisar vão cair por terra. Todos que tentarem te prejudicar irão cair por terra. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluias! Agora pense no fato de que a igreja primitiva não tinha o tipo de conhecimento e revelação de Deus e das Escrituras como temos hoje. O Espírito Santo a cada dia está acrescentando mais revelação, mais conhecimento. Hoje na igreja tem muito mais revelação e muito mais conhecimento do que daquela época. Eles não tinham as exposições do apóstolo Paulo, igual nós temos hoje. Eles não tinham as belas compilações de Pedro, igual temos hoje. Olha só, eles não tinham ainda as cartas prontas de João e dos outros apóstolos, igual nós temos hoje. Hoje nós temos tudo para avançar. Hoje nós temos tudo para ganhar almas. Hoje nós temos tudo para o poder de Deus explodir nessa terra e as pessoas conhecerem o nosso Deus vivo e verdadeiro. No entanto, eles fizeram grandes façanhas. Portanto, não temos desculpa hoje para ficar parados, não temos desculpa hoje para ficar de mãos cruzadas, não temos desculpa hoje para não fazer a obra de Deus. Hoje é o melhor século, a melhor época para se fazer a obra de Deus. Inclusive o Espírito Santo, ele quer salvar um maior número de almas. Por quê? Porque Jesus está voltando. Aqueles que vieram antes de nós, sem os recursos que temos hoje, eles viveram fiel e triunfantemente. Eles usaram o nome de Jesus para arrasar reis e reinos, estabelecer a justiça de Deus na terra. O que então se espera de nós? Que a gente faça o mesmo. Hoje, eles com menos conhecimento, com menos revelações, com menos epístolas, com menos cartas, eles
e eles estremeceram a terra onde as plantas dos pés deles estavam. Eles curaram, libertaram, fizeram sinais, prodígios, maravilha. Jesus confirmaram o ministério deles, ganharam almas e almas, e a igreja cresceu. E nós, o que nós estamos fazendo? Temos todas as cartas, epístolas, temos a palavra, temos o Espírito Santo, temos os dons, temos a unção. Moramos em um país onde, por enquanto, não é proibido de se pregar o evangelho e expressar o cristianismo. Então não é desculpa hoje para mim e para você ficar parado. É tempo de nos levantarmos, de fazer a obra do Senhor, de curar, de libertar, de estar disposto com o nosso dinheiro, de fazer o reino de Deus, a igreja crescer. Você entende porque não pode e não deve ficar quieto hoje. Você não pode parar. Você não pode ser complacente em relação ao seu cristianismo. Se levante, pregue o evangelho com ousadia, proclame o nome de Jesus em todos os lugares. Esta é a sua hora. O chamado é para você hoje. Impacte o seu mundo com o glorioso evangelho de Deus, que foi confiado a sua confiança. Lembre-se, a quem muito é dado, muito também será exigido. Não é só minha responsabilidade, apóstolo Cássio, fazer a obra de Deus, não. Deus também chamou você. E a quem muito é dado, muito será exigido dele. E a quem os homens muito se comprometeram, dele pedirão mais. Lucas 12, 48. Às vezes você fala, mas Deus não me deu muito. O dia que você aceitou Jesus Cristo, o dia que você entregou a vida para Jesus, um dom você recebeu. Um ministério você recebeu. E com esse um dom, com esse ministério, com esse chamado que você recebeu, você será cobrado. Não importa o quantos dons você tem. Não importa qual o tamanho do seu chamado. Se você já tem, você será cobrado. Essa cobrança não é para perdição, não é para condenação, mas é para prestação de contas no dia do tribunal de Cristo. Nós vamos prestar conta com tudo aquilo que o Senhor nos deu para fazermos a obra dele e ganhar almas para o teu reino. Eu quero que você repita essa oração comigo. Querido Pai, sou capacitado pelo seu Espírito Santo para fazer muito mais com a grande graça e recursos que você me deu para pregar o Evangelho. Pelo poder do nome de Jesus, nós, a igreja, causamos um impacto duradouro e estabelecemos a sua justiça na terra. Somos fortalecidos, sempre vitoriosos, sempre corajosos, transformando o nosso mundo com o glorioso Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus nós iremos avançar, nós iremos fazer a obra cheia do Espírito Santo e os sinais do Senhor irá nos acompanhar. Para a glória do teu santo nome, eu oro em nome de Jesus. Amém. Entre no grupo e compartilhe esse link desse grupo com seus amigos e parentes. Convide eles para participar, para ser abençoados em nome de Jesus.